Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar nesta terça-feira. Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Em seguida, eu vou chamar a nossa enquete interativa, mas antes, o Taigor Jank com a situação de Michael no Grêmio. Alguma evolução? Aumentaram as dificuldades, Taigor Jank? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. As dificuldades, elas aumentaram, Meneghetti, a partir do momento em que o concorrente pesado entrou na jogada como o Grêmio para trazer Michael. E eu falo do Palmeiras, que fez contatos com o jogador, de acordo com a imprensa paulista, e teria ouvido do atleta, ouvido do Michael, que ele gostaria de vir para o Brasil e de jogar no Palmeiras. A negociação entre Palmeiras e Michael, ela acabou não avançando, Meneghetti, pelos mesmos problemas que o Grêmio enfrentou nessa negociação. Dificuldades de conversa com o Al Hilal, que sofre ainda o transfer ban da FIFA e não tem uma perspectiva de retirada desta punição. Ou seja, Meneghetti, qualquer uma dessas duas notícias, ela é ruim. A primeira, nem o Palmeiras conseguiu. E a segunda, se flexibilizar, o Palmeiras também está forte na jogada a ponto do Michael querer jogar do Verdão. Já sei que o Baldassi está ansioso para falar, mas eu vou passar para ele. Antes eu vou só chamar a nossa enquete interativa, que está na live do YouTube, aba Comunidades. Todo mundo lá para votar e participar conosco do Donos. Pensando na temporada completa, o que o Grêmio precisa fazer no ataque? Contratar Michael, contratar um outro jogador. Ou ninguém, porque o Ferreira dá conta do recado. Enquete na aba Comunidades, na live do YouTube. Diga lá, senhor Fabiano Baldassi. Eu estou tentando entender, Meneghetti, estou tentando entender. Nós temos neste programa, coincidentemente, 3 dos melhores repórteres deste estado, Taigor Jank, Diogo Rossi, João Batista Filho, né, grandes repórteres, que estão há 1 mês e meio dizendo que o Michael está apalavrado com o Renato. Michael está apalavrado com o Renato. O que eu entendi disso? Se for para voltar para o Brasil, o Michael vem para o Grêmio. E aí agora o Taigor me traz a informação que o Michael quer ir para o Palmeiras. Eu só estou tentando entender. Eu tenho uma certa ironia sarcástica do Baldassi. E eu acho que isso não pode passar assim absolutamente, né? Passou, batido e tal. Por isso eu vou pegar um representante da torcida do Grêmio, da Geral Tricolor, o Diogo Rossi, vou te preservar dessa em JB, o Diogo Rossi, para se manifestar e devolver essa burlada ao Baldassi. Não tem problema. Primeiro eu agradeço o elogio ao Baldassi, porque ele não está errado, realmente nós somos bons. Só que a situação é a seguinte, apalavrado com o Renato não é apalavrado com o Grêmio, não é acertado financeiramente com o Grêmio. O Grêmio sempre deixou claro isso, né, que não há um acordo do Grêmio com o Al Hilal para o jogador atuar em Porto Alegre. O Renato e os jogadores e o jogador conversaram algumas vezes. Há até uma novidade em relação a esta situação que foi revelada pelo Paulo Calef em entrevista à Rádio Guaíba no final de semana. Ele, Paulo Calef, revelou que ligou 2 vezes para o Michael já, né? E aí não precisou quando, mas disse que realizou esta ligação em relação ao atleta. Agora, eu entendo que o Palmeiras, forte no negócio, é um concorrente que tenha talvez até mais condições de contratar o Michael do que o Grêmio. O que eu ouvi é que o Michael está ciente de que no Palmeiras ele teria que concorrer pela posição. E no Grêmio ele seria unanimidade no time ao lado do Soares. Muito bem, então um outro representante, para ser um pouco mais enfático, já que o Diogo Rossi foi um tanto político com o Fabiano Baldassi, o senhor João Batista Filho. Não vou ser enfático. O Baldassi está querendo a intriga da oposição. Ele sabe, está sentindo o Soares até então e está tentando achar algum tipo de... O que é sentir o Soares? Ele acusou o golpe, sabe? O Tino, tipo, Galvão, diga lá, Tino, vai mudar. É assim, né? Nesse caso é sentiu. Me conta essa história aí do Tino do Galvão que eu não sei, me conta. É que virou... Não, é que eu sei, mas é que às vezes a Dona Maria e o São José não sabem. Então, assim, ó, virou meme nas transmissões da Globo, 2 monstros que agora já saíram da emissora, Tino Marcos. Isso. Para mim, o 2º melhor repórter da história, só atrás do Mauro Naves. Muito obrigado. Porque eu sou muito fã do Mauro Naves. Na verdade, da minha prateleira estão Mauro Naves e o... Pô, esqueci o nome dele na agora. prateleira dele. Não. Imagina os que não estão. Da Bandeirantes. Fernandinho Fernandes. Eu sou completamente apaixonado pelo Fernandinho Fernandes. Mauro Naves e depois o Tino Marcos. É o melhor, tá? Depois a gente vê pro chão. O ao vivo do Fernandinho Fernandes é ridiculamente maravilhoso. Tá, e aí? Mas enfim. E aí o Tino Marcos nas transmissões dizia: Galvão, diga lá, Tino.
O Galvão respondia. E ele assim, vai mudar. Ou às vezes ele dizia, sentiu, que era o cara que lesionou. E aí se virou um meme na internet, para Dona Maria e seu João que estão assistindo, que era as pessoas imitando. Galvão, diga latino, sentiu, que é o Baldasso. Na verdade, o Baldasso não sentiu a coxa, ele sentiu o coração. Porque ele está sentindo o Soares e está querendo fazer uma intriga pelo Michael de algo absolutamente normal no futebol. O Michael Baldasso, já te passo, o Michael, a primeira coisa, ele quer voltar para o Brasil. Competitividade. Ele quer. É meio ruim isso aí, tá? Porque parece que ele não sabia que não tinha competitividade lá. Parece que é novidade. Chegou lá, não sabia, não tinha internet na minha casa. JB, não é porque tu sabe uma coisa que tu não quer, que tu não precisa voltar para uma realidade melhor. Ele pegou e foi para lá. Chegou lá, não se adaptou, não tinha feijão, não quis ir. Aquela velha história do futebol brasileiro, depois não sabe por que se vende mal aqui no Brasil. Mas tudo bem. Aí pediu para voltar. O cara quer retornar para o Brasil, antes de tudo. O Renato fez contato. Ele disse, cara, se tu me conseguir trazer para o Grêmio, eu topo vir para o Grêmio. Boa. O Palmeiras ligou. Quem é que não vai querer vir para o Palmeiras, Meneghetti? Por qualquer jogador vai querer jogar no Palmeiras. E ele disse, bom, se o Palmeiras falar com o Sheik, eu venho para o Palmeiras. Então, só um pouquinho, quem conseguir o Sheik, ele vai vir. Meneghetti está voltando para cá. O Meneghetti liga. Olha aqui, ó, JB, eu te quero no meu time aí, não sei o que, não sei o que. Não, cara... Se tu voltar pra cá, eu tô dentro do teu time. Aí liga o colega lá da Vida Ipiranga ou da Calda Júnior, JB, não sei o que. Cara, já dei a palavra pro Meneghetti. Não, mas é que Meneghetti... Se o Meneghetti aterrissar aqui... Deixa eu só falar, Baldasso. Eu tô desempregado, tá? Vamos simular um cenário que é muito possível. Que não é o caso do Michael. Que não é o caso. Não, mas nesse caso, se eu tô desempregado, eu quero... Ou eu tô empregado em Santa Catarina. Não gostei de trabalhar na imprensa de Santa Catarina e tal, beleza, não... Cansou de malhar o Avaí, o Figueirense... Exatamente, tal, não gostei. Quero voltar para Porto Alegre, quero trabalhar em jogos da Libertadores, jogos bons e tal. Cara, se a RBS me liga, se a Bandeirantes me liga, se a Rádio Guaíba e a Grenal me ligam, cara, qualquer uma que me quiser, eu vou. Tá? Te ligou a Mortadela lá, tá? Da Ipiranga. Aí tu vai dizer assim, não, cara, eu tô dentro, eu largo Santa Catarina, praia, bronzeado, aquela coisa na praia linda de se ver, na beira da praia ali dos morros. Sim, mas e se o Mortadela não... Aí nesse meio tempo liga o Meneghetti, o que tu vai dizer? Meneghetti, cara, já dei a palavra pro Mortadela do outro lado lá. Não, mas é que a proposta do Mortadela não tá no papel timbrado, né? Bom, vai, vem, Baldasso. Eu sugiro que o JB vá ao dicionário e procure o significado da palavra apalavrado. Apalavrado é o seguinte, é pra ti que eu vou e se não for pra ti eu não vou pra ninguém. Isso é apalavrado. Segundo ponto. O Michael era uma das grandes expectativas que se tinha de um diferencial pós-Soares no time do Grêmio. Eu até brinquei em determinados momentos como Colorado que eu tinha mais medo que viesse o Michael do que o Soares. O Michael é um jogador diferente e esta era uma possibilidade de o Grêmio resolver grandes problemas pelos lados do campo. O Grêmio hoje tem pelos lados do campo, especialmente, que são da função, o Ferreirinha, que é um jogador que tem qualidade técnica, mas que ainda se discute a questão coletiva dele, e o outro é o Guilherme, que se inviabilizou no clube. Então, a não vinda do Michael é um problema importante, porque tudo que se disse de um mês para cá é só liberar lá o transfer ban que o cara vem, e não veio. Certa feita, vou contar um bastidor aqui dos nossos veículos aqui. Certa feita, eu estava recontratando para trabalhar na Rádio Bandeirantes o senhor Heron Dalmolin. Chamei ele aqui para uma reunião, fizemos uma reunião, não me lembro, ele estava numa rádio, e chamei ele aqui para ele voltar a trabalhar na Bandeirantes. O Heron trabalhou na Bandeirantes umas 414 vezes. Trabalhava 2 anos, saía, é meio que nem o Baldasso, assim, sabe? Não esquenta a banca, ele vai girando. Ele saía ou era saído? Não, ele saía. Daqui a pouco ele grudava os relé e saía, agora vou dar um tempo numa outra. Assim, aí eu fiz uma proposta para ele, ele veio aqui, aceitou a proposta, tava aqui tudo certo e tal. Bom, então vem aqui, traz seus papéis semana que vem, para tu começar no dia 1º de março, como se fosse. Aí ele veio trazer os papéis, sentou comigo e falou assim, cara, eu recebi uma ligação de um diretor da Rádio Gaúcha. Recebeu, aliás, esse diretor da rádio foi meu professor e alguém pelo qual eu prezo e tenho uma grande admiração e respeito. Bom, eu vou dizer o nome dele, César Freitas. Cara, baita gestor, baita jornalista, ligou pro Heron, não sabia que ele estava vindo pra Band, fez uma proposta. Heron, cara, eu tô encaminhado na Band, a proposta da RBS na época era maior que a da Bandeirantes. O Heron veio aqui e disse assim, eu disse para o César que eu vou cumprir a minha palavra contigo. E veio para a Bandeirantes, e aqui trabalhou 3 anos, até que ele decidiu ir para o interior do estado. Hoje está dirigindo uma rádio. Aí grudou o relé de novo e... Então é o seguinte, isto é o sentimento de apalavrado. Então eu estou fazendo um elogio ao Heron Dalmolin,
que veio, cumpriu a palavra e depois... Mas é que assim, ó, saiu. tem uma diferença importante aí que tu sempre diz que não dá para usar. Quando é pro JB, não dá para usar os exemplos do jornalismo. Nesse caso, a analogia é bem parecida. Tá, é que eu consigo, como eu sou um cara privilegiado intelectualmente, Boa. eu consigo... E modesto, né? E modesto Exatamente. também. Eu consigo alcançar o que tu disse. Mas sempre quando eu faço analogias trazendo para Bandeirantes, tu sempre me diz o quê? Perigoso, especialmente quando tu bota esposa no meio. Exatamente. Aí te atrapalha um pouco. Exatamente. Só que o que tu me respondes, Meneghetti? JB não tem passe nesse mercado, não tem multa rescisória, não tem contrato fixado. É verdade, isso é verdade. E aí a grande diferença... Aqui a analogia é só do apalavrado, entendeu? Tá, Só isso. mas é que assim, não basta, é que só o apalavrado não basta. A grande diferença é que assim, ó, o Yuri Alberto estava livre. Então ele tinha uma normativa que dizia pra ele, ó, escolhe Inter ou Corinthians. Nós vamos chegar nesse ponto. Sacaneou o Inter. Perfeito. Deu a palavra ao presidente Barcelos, não cumpriu. É teu entendimento. Não, é teu entendimento, eu respeito. Eu só estou dizendo que o Michael nem chegou nesse ponto ainda, porque ele não está liberado. Não, só um pouquinho. Então o Michael, ele depende do seguinte. Não, o Júlio Alberto não estava liberado. Não. Tanto é que o Corinthians depois teve que negociar com o clube. Desculpa, JB. Mas ele deu a palavra à direção do Inter. Tá, o Corinthians negociou porque ele quis, né? Porque o Yuri tinha normativa, que o Yuri não quis usar a normativa. Mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte, o Michael, Diogo, ele nem chegou nessa coisa de estar escolhendo o que ele está dizendo para os clubes. Quem conseguir a liberação aqui do clube, tá errado. eu vou... Mas sabe o que eu acho? Tá Eu não estou na linha do Baldasso, porque eu tenho convicção de que o Michael, se jogar no futebol brasileiro, vestirá uma camisa azul, preto e branco do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui do bairro Maitá. Eu não sei. Tenho convicção disso. É que talvez... Então eu não estou na linha do Baldasso. Talvez o JB não consiga ter esse sentimento, eu até entendo, mas é que o torcedor do Grêmio, ele vê assim, pô, o Renato ligou pro Michael 1, 2 vezes, 3 vezes. O Calef ligou se acertou com semana ele. O Calef ligou pra ele. Aí hoje vem a notícia de que o Palmeiras ligou pra ele e ele disse que tá louco pra ir pra lá. Inclusive, quem é que não vai trouxe. Quem é que não vai querer ir pro desculpa, Palmeiras? JB. Perfeito. Só que aí que tá. Eu tô pegando o sentimento do torcedor do Grêmio. Que tá pensando assim, cara, tu não quer vir. Tem mais uma coisinha, Diogo. Então vai tem embora. mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Vamos contextualizar, abrindo um pouco mais o leque. O Renato que ligou pro Michael é o Renato que tirou o Michael da sarjeta lá no Flamengo. Michael não recebeu oportunidades no Flamengo e tinha entrado, inclusive, num processo depressivo e tal. O Renato conduziu o Michael à titularidade. O Michael foi um dos principais jogadores do Flamengo naquele momento. Então, a relação Renato e Michael é outra. E é por isso, o Baldasso exagera e tal, que não é sempre que ele exagera, né? É só 80 vezes por dia. Ele estava na sarjeta. Devia estar na sarjeta ganhando 400 conto por mês. Devia ser, essa era a sarjeta do Michael. Mas é verdade que ele estava no ostracismo e é verdade que o Renato, brilhantemente, recuperou o Michael, colocou no time titular e o Michael foi protagonista a ponto de ser vendido por 8 ou 10 milhões de dólares. Né? Então, assim, palmas para o Renato. E é por isso... Por esta relação que se criou, que eu acredito que o Michael vai escolher o Grêmio, se for possível e viável a sua liberação. Tá, mas Meneghetti, se o Michael chegar agora e disser assim, olha só, o Grêmio não conseguiu acordo com os caras. O Palmeiras fez 2 investidas, uma de empréstimo, bateu na porta e voltou. Daí é outra coisa. A outra de 5 milhões de dólares e eles não quiseram. Porque eles disseram assim, nós não vamos liberar porque nós não adianta, o Sheik tem dinheiro. O Sheik está dizendo assim, não, eu não quero dinheiro, eu quero jogador. Então, assim, não me importa, eu não posso contratar, eu não vou liberar. Eles não podem repor. Então, o que acontece? É que não adianta mandar o Ferreira. O Ferreirinha ou o Lucas Silva. Eles não podem escrever. O Ferreirinha vai chegar lá e não vai poder jogar. Não, tô pensando na possibilidade em julho. Então, assim, mas vamos raciocinar. Em fevereiro, passou o Mundial. Vamos que até março ali, passou o Mundial. Semana que vem. Ao ir lá o campeão do mundo. Ao ir lá o campeão do mundo e tal, o Sheik tá bom, ó, vocês já cumpriram a missão de vocês, beleza, eu vou liberar para alguém. Vai chegar o Palmeiras com 5 milhões de dólares, e o Grêmio hoje, até onde eu sei, não tem esses 5 milhões de dólares e já usou todos os investidores, a não ser que apareça. Cara, se o Palmeiras chegar lá e pagar os 5 milhões de dólares e os caras quiserem vender para o Palmeiras, eu acho que não tem culpa nada do Michael, nada do Grêmio, nada. É isso que eu estou colocando. O Palmeiras apareceu. É que, Diogo, vamos lá. O cara não nasceu no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para ser torcedor gremista. Mas tu tá fazendo duas análises diferentes. E o jogador não tem problema mudar. O Soares disse mês antes que não queria jogar no Brasil, um mês depois disse, tá, então eu vou jogar no Brasil e veio aqui tá jogando o fino da bola. Tu tá misturando as coisas, JB. Não, ele pode mudar de pensamento. Não é mudar de pensamento. Chegou a proposta do Palmeiras. Tá, aí Palmeiras. Tu tá misturando as coisas. As coisas que estão postas são o seguinte: se as duas propostas estão na mesa do Al Hilal e o Al Hilal disse assim, ó,
libero para um dos dois, escolhe, e ele for pro Palmeiras, tá errado. Por quê? Ele tinha uma palavrado com o Renato, palavrado com o Grêmio, tá errado. Agora, se chega lá no momento e o Al-Hilal diz assim, ó, a proposta do Grêmio é muito baixa, infelizmente a gente não tem como aceitar, Michael, aceitamos a do Palmeiras. Se tu quiser, tu pode ir pra lá. Aí tá ok, aí tá tudo certo. Vou contar uma historinha aqui que eu sei e depõe favoravelmente a ele, é um cara que eu sou ídolo, que é monstro, embora o senhor Leonardo Meneghetti não concorde. Ele é meu ídolo. Tá. Embora eu sei que o senhor Leonardo Meneghetti não concorde, mas o Paulinho Pires está lá em cima, o Paulinho? Tá. O segundo maior piloto de todos os tempos do Brasil, o terceiro, quarto maior, mas é porque tem Senna, Piquet e Emerson Fittipaldi, depois vem Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello fez um ano maravilhoso com a Brown, que acabou sendo vendida, e aí ele estava no mercado. Eu acho que José Carlos Patti, Vilcinho, Fittipaldi e Massa estão na frente dele. Tá bom, é do jogo. Ele tinha... Tem mais algum brasileiro? Eu acho que isso é bom. Christian Fittipaldi chegou a... O Christian é um monstro também, ganhou pra caramba. Aí o Rubinho tinha a possibilidade de assinar com quem quisesse. Ele apalavrou, ele não assinou. Ele apalavrou com a Williams, que já estava em decadência, ele apalavrou com a Williams. Quando ele estava apalavrado, uma semana depois, ligou a McLaren, que na época era a segunda, só estava atrás da Ferrari. E aí chegou e ligou a McLaren e ele disse para os caras, cara, não dá. Na minha ligação para o Frank Williams, eu dei a palavra para ele que eu iria guiar na Williams. Beleza, foi guiar na Williams. Um ano depois, mesmo com o contrato, Frank Williams ligou para ele do celular e disse assim, Rubinho, desculpa, a gente não vai poder continuar para o próximo ano, vai um abraço. E ele falou, cara, eu larguei um contrato de 3 anos na McLaren, num carro melhor, com mais grana, para dar a tua palavra, agora tu chega para mim e faz isso. Sabe qual é a consequência da tua história? Velho. Elogios a Rubens Barrichello. Não. A palavrou e cumpriu a Beleza, palavra. é tranquilo, só que assim, relação comercial. Tá. Se o cara tem uma proposta do Palmeiras e ele achar que ele julgar que é melhor... Pensamos diferente, te conhecemos um pouco melhor. Nesse episódio, te conhecemos um pouco melhor. É que Meneghetti, desculpa, tu tem uma proposta do Grêmio e do Palmeiras. Se tu escolher pro Palmeiras, não dá pra criticar o cara. Vem. A lição de tudo que nós discutimos até agora. Não quero nunca na minha vida ter o João Batista Filho apalavrado comigo em alguma coisa. Olha só, Tiger Junk, sabe o que vai acontecer daqui a 41 minutos? Tu sabe, Tiger Junk? Daqui a 41 minutos vai acabar o programa e eu vou almoçar. E vai fechar a janela da Alemanha. Porque na Alemanha ela fecha às 2 da tarde, horário de Brasília. Mas tu foi pro refinamento. 1h41 então, né? É verdade, 1h41. É às 2 da tarde. Eu tô com horário antigo. Na Alemanha é às 2 da tarde. Na Itália, às 4, horário de Brasília. Na Espanha, às 8 da noite no Brasil. Na Inglaterra, às 8 da noite, famoso 20 horas. E na França, os franceses, né? 20h59, horário brasileiro. Diga lá, Tiger. É isso, Meneghetti. Por que isso é tão importante? Porque o Inter está buscando centroavantes no mercado europeu. Eu já falei sobre Borré e Lucas Alário, 2 jogadores do Eintracht Frankfurt que interessam ao Internacional. E o primeiro passo da direção colorada é aguardar o fechamento da janela de transferências europeia, especialmente se falando de Borré. O atacante colombiano até tem o desejo de permanecer na Europa, Meneghetti, mas ele não indo para nenhum outro clube da Europa, ele começa a observar o mercado latino-americano como uma possibilidade mais real. E isso vai acontecer exatamente a partir da noite de hoje. O único clube no noticiário europeu, Meneghetti, que manifestou interesse pelo Caio Jorge foi o Valladolid, da Espanha. Então a gente tem que ficar de olho principalmente nesse deadline das 8 horas da noite do mercado espanhol sobre Borré. Mas eu diria que é pouco provável que o Borré vá para algum clube hoje. E aí, Meneghetti, a partir de amanhã o Inter pode avançar em tratativas. Primeiro, com o jogador para convencê-lo a jogar em Porto Alegre e segundo, com o Eintracht Frankfurt, para liberar o jogador de uma maneira que seja viável para o Internacional e para isso o Inter conta com o apoio de André Curi, representante de Borré, que está na Europa. Pessoal, quero compartilhar com vocês, é legal que eu estou aqui com o Diogo Rossi, com o JB, o Baldassi que foi repórter e foi um baita repórter durante muitos anos, o Tiger que também é repórter. O que acontece?
Por exemplo, no dia em que o Grêmio estava na negociação final com o Luizito Soares, que o César teve acesso a uma informação que o negócio corria algum risco, o que depois foi confirmado, depois do negócio fechado pelo vice de futebol Paulo Calef. Aliás, eu acho uma manifestação muito correta, honesta do Paulo Calef, foi ao Diogo Rossi, dizendo que teve um momento que o negócio ficou embaralhado, né? Teve um momento também, uma sexta-feira de noite, numa entrevista do presidente, uma live do presidente Alessandro Barcelos, que ele cogitou que o Inter estaria monitorando, cogitou não falou, monitorando o Di Maria. Isso mexe conosco. E hoje é um dia que a gente fica atrás de informação. Antes do programa, eu recebi aqui a informação, mas assim, ó, a fonte me deu assim, ó, fichando na mosca. O jogador que o Inter vai anunciar é Caio Jorge, aquele atacante do Santos, que está na Juve, teve uma lesão no joelho. Imediatamente eu fui checar a informação. E chequei com uma fonte do Alto Escalão Colorado que só escreveu assim: não vai ser ele. E agora o Diogo me informa aqui que o Lucas Colar, que é muito bem informado dos assuntos do Internacional, que é um baita repórter também, estaria noticiando o Caio Jorge, né, Diogo Rossi? Isso, o interesse do Inter no Caio Jorge. E eu mandei uma mensagem para um dirigente do Internacional, aqui até fazia tempo que eu não falava com dirigentes do Internacional, que me disse o seguinte: está voltando de lesão. Vamos avançar daqui para frente. Tá. Porque Então, a janela assim, fecha e aí daqui para Em frente. primeiro lugar, quero dizer que eu confio muito na informação do Colar, né? Mas como eu antecipadamente havia tentado checar da fonte que eu recebi, não imagino que seja a mesma fonte dele, chequei e esta fonte me disse que não é o Caio Jorge Baldasso que está inscrito. Bom, são duas coisas para falar sobre o Caio Jorge. Primeiro, que é um excelente jogador, mas muito bom jogador. Neste sentido, em relação à qualidade do jogador, seria uma contratação fantástica e resolveria os problemas do Internacional. O Flamengo tentou contratar ele e não conseguiu, não faz muito tempo. Só que tem um outro ponto. Ele não teve qualquer lesão. Ele teve uma lesão gravíssima, que o tirou do futebol por muito tempo e ele ainda está num processo de retomada. Então eu não sei qual é. Eu tenho na minha cabeça o Wesley Moraes lá atrás, tá? Wesley Moraes, que a lesão dele inviabilizou praticamente ele para o futebol, pelo menos a impressão que está passando. Então eu tenho medo disso. Agora, qualidade, mas é muito bom jogador. Eu quis compartilhar isso com você, telespectador, que não é tão ambientado com essa rotina. Isso vai ser assim nos próximos dias. Estão se fechando os principais mercados europeus e a gente está atrás da informação. Então, assim como eu tive a informação do Caio Jorge, fui atrás, foi negada, o Lucas Colar está noticiando o Caio Jorge, que seria um dos jogadores. Ele não colocou como certo, ele colocou o Colar, que é um dos jogadores que está no radar colorado. Ontem, na Rádio Bandeirantes, nós debatíamos justamente sobre o fato do Grêmio do Inter não ter contratado o Soares. E eu lembro a construção de raciocínio que eu fiz com vocês, que eu, no mínimo, tenho que respeitar a direção do Inter, porque o Mano está dizendo: eu quero um jogador que seja exatamente como o time do Internacional está jogando, para não precisar mudar toda a estrutura por esse jogador. E eu disse, eu tenho que respeitar que o Soares talvez não seja esse atleta, porque o Inter sempre falou em centroavante, de mobilidade, O Yuri Alberto era o sonho que encaixaria corretamente no time para não precisar mudar a forma. O Meneghetti até contestou, disse que o Soares tinha que fazer um jeito de encaixar o Soares, aquela história toda, beleza, tranquilo. O Caio Jorge é esse perfil. Eu não sei se ele vai vir, eu cheguei agora, estou pedindo aqui para os parceiros o contato do empresário do Caio Jorge, já mandei mensagem para umas 3 pessoas aqui, colegas setoristas de Santos que tinham mais contato com ele lá, mas a única coisa que eu posso dizer é, o Caio Jorge é o perfil que o Inter sempre disse que queria. E recentemente, eu acho que o Tiger vai lembra que a gente fazia uma construção nesse sentido também, Tiger, dizendo o seguinte, olha... Hã? Vazou o Tiger aí. Vazou o Tiger. Tá vazando o Tiger falando aí, fica esperto, dizendo, ô Tiger, exatamente nessa linha de raciocínio assim, ó. O Caio Jorge é o perfil talhado pro Inter. Se o Inter tivesse um sonho, era Yuri Alberto. Se não desse o Yuri Alberto, era o Caio Jorge. Pelas características, né? Muito mais parecido com o Yuri Alberto do que propriamente esses outros nomes, como o Alário, que é bem distante dessa realidade, e o próprio Borré. Até, apesar de ser um jogador de movimentação maior, o Borré. Detalhe do Caio Jorge, tá? 12 jogos com a camisa da Juventus, uma grave lesão no joelho em fevereiro de 2022. De lá até aqui ainda não ficou no banco ou disputou algum minuto com a camisa da Juventus, seja do principal ou das categorias de base da equipe italiana. Seria um jogador, caso contratado, obviamente, para recuperar completamente a forma. Tendo em vista as necessidades que o Inter tem de um titular absoluto,
não sei exatamente se esse é o jogador que o Inter teria que contratar. Eu gosto, mas aí tem esse processo todo, né? Vou reforçar para quem ligou agora, que a informação que eu tenho, que não é o Caio Jorge. Fala, Baldasso. Vamos de novo e eu vou sublinhar isso, eu vou ser o chato da história. Fevereiro de 2022, há um ano, ele teve uma lesão de joelho e nunca mais jogou. Nunca mais jogou. É esse o jogador para resolver os meus problemas imediatos? O Tiger quer complementar lá sobre Caio Jorge. Eu tenho um relato muito... ele é um relato bem completo, Meneghetti, sobre o que o Inter pensa do Caio Jorge, mas ele é um relato de alguns dias, um mês e meio atrás, tá? A direção do Inter, o JB falou, gosta muito do Caio Jorge. E eu já ouvi, inclusive, de dirigentes isso. Olha, o perfil de atacante, o atacante ideal seria da característica do Caio Jorge. Mas não vai ser o Caio Jorge por causa da lesão. Só que agora ele está tentando se recuperar. Mas o Inter pensa exatamente isso. É o perfil que o Inter gostaria de ter, mas o Inter sabe da lesão, de todas as dificuldades que ele teria. A tua informação é boa. É boa porque pode nos dar uma linha de jogador que o Inter está buscando. Eu quero falar sobre isso, mas o JB tem escrito. É que eu entendo a preocupação do Baldasso, mas eu vou de novo apelar para o contexto histórico. Tu não vai contratar... Quando foram contratar o Soares, qual era a dúvida? Será que ele está motivado? Será que ele tem físico ainda? Só que tu só vai conseguir contratar um cara do nível do Soares correndo esse risco. Porque se o Soares está no auge, tu não vai contratar. Eu não sei se eu estou conseguindo, dúvida sincera, se eu estou conseguindo me fazer comunicar. O Soares, deixa eu falar, Baldasso, o Soares no auge, tu não vai contratar. Tu vai ter que contratar correndo o risco de saber se ele está motivado ou se ele tem condições físicas ideais ainda. O Caio Jorge, se ele chega, vai na Europa, agora eu vou enlouquecer o Baldasso, se ele está performando na Europa, tu não vai contratar ele, tu não vai. Tu tem que conseguir o Caio Jorge nessa situação de avaliar, olha, ele não está na Europa, não está jogando na Europa, eu vou tentar, eu vou arriscar. Eu entendi. Sim, e vou entendi. trazer. Entendi. Tu quer que o presidente Barcelos pegue o telefone hoje à tarde e comece a ligar para os clubes europeus e diga assim, tudo bem, como é que vocês estão aí? Quem é que tu tem aí que não presta, que não te serve? Esse eu quero. Aí vai ligar para o outro. Quem é que tu tem aí que não presta, que tu não vai utilizar, que está fora do forma, que está machucado, que é o quinto reserva? Eu quero negociar contigo, É que a ligação... um apequenamento total da A ligação não é essa, mas só para te avisar. É mais ou menos isso que acontece. E assim, assim o Grêmio contratou o quinto artilheiro do futebol mundial. O nome dele, Luizito Soares. Mas é que assim. Só para avisar. Eu não vou... Vai criticar o Soares. Eu me nego... Critica o Soares, me nego a falar mal do Soares. É isso. Eu me nego. Então não fala. Mas a gente... Então não fala. A gente só conseguiu trazer o Soares para o Rio Grande do Sul, para o futebol gaúcho, isso aí... Por quê? Por que a gente só conseguiu? Ele tinha porque proposta... a gente foi competente. Porque ele tinha a gente foi competente, porque a gente tem projeto. Porque a gente sabia que o jogador tinha proposta do Grêmio e do Cruz Azul. Se ele tivesse proposta, se ele tivesse jogando no Barcelona, não ia. Se ele tivesse na Juventus, ele não ia vir para cá. Vamos trabalhar com a realidade. Então trouxe o Forlan, que estava no futebol italiano. Hã? Estava no futebol italiano. O Forlan. Ele era Estava no Milan ou na Inter? Mas ele tá na Inter, né? Na Inter. Estava na Internacional. Tudo bem, conseguiu. Mas é difícil, ele tinha uma proposta melhor. Vem, Fabiana Baldasso, me ajuda. O J... Ai, meu Deus do céu. O JB acertou 10% da sua manifestação, que é mais ou menos a média de acerto dele. Quando ele diz que tu não vai trazer da Europa um jogador que esteja lá em alto rendimento. Ele tem que estar com algum problema lá para tu ter condições de trazê-lo. Os riscos do Soares, meu querido João Batista Filho, eram riscos que a gente avaliava e que são riscos e continuam sendo altamente subjetivos. Como é que eu vou tratar da ambição do Soares? Era um risco a ambição do Soares? Era, mas isso é subjetivo. Ambição, como é que tu avalia a ambição? O risco da condição física atual do Soares. A gente colocava como risco a condição física do Soares por um único motivo. Ele ter 36 anos de idade. Só isso. Também é subjetivo. O cara pode ter 36 anos e performar muito bem fisicamente. O risco do Caio Jorge, meu querido, é diferente, é um risco objetivo. Ele está há 1 ano sem jogar futebol e teve uma lesão séria de joelho. Isso não é calcular esse risco. Esse é um risco que está no papel. É completamente diferente. Justo. Não, mas aí tu errou. Aí eu vou contrariar o Baldasso. Aí ele errou, ele está equivocado.
O índice de acerto do JB não é 10%, é menos. É abaixo de 10%. Aí tu tá errado, tu exagerou. Tu jogou para cima, o percentual de acerto do JB não chega a 7, 8%. JB, eu tenho uma desconfiança, JB. Eu tenho uma desconfiança. Só para te avisar que eu não vou devolver a provocação, porque eu não faço eu sei bullying disso, contigo. claro, não tenho. Eu tô aqui para falar, como diria o Ribeiro Neto, as verdades. Uma verdade que ele tá no lugar que neva no litoral gaúcho. Olha só, eu tenho uma desconfiança, eu tenho uma leitura, não é informação, é só leitura. Eu penso que o Internacional, fechando a janela alemã daqui a 1h e 27 minutos, fechando a janela de transferências e o Borré ficando lá, eu acho que o Inter vai à carga no Borré. Vai forte. Vai forte, amanhã, depois da manhã, vai tentar essa semana negociando. Se não der, eu vejo que o Internacional deva ter um jogador engatilhado na manga. Por que eu digo isso? Porque todas as manifestações dos dirigentes do Internacional com os quais eu conversei, através de WhatsApp, nos últimos 30, 40 dias, as manifestações do William Thomas, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Gaúcha, é sempre falando de um jogador de grande expressão. O Inter tem muita confiança em um jogador de grande expressão. E eu acho que o Internacional tem esse jogador. O Caio Jorge é de boa expressão. Tudo bem. E eu acho que o Internacional tem esse jogador engatilhado. Vai tentar o Borré. Se vê que não dá, vai no A jogador. leitura que eu posso fazer também, Meneghetti, a partir disso, tendo em vista todas essas informações, é que daqui a pouco o Inter tem até um acordo já com este jogador. Pode ser o próprio Borré. Olha, a janela fecha tal dia. Se até lá vocês não fizerem nada, na hora seguinte a gente ficha o que acordou. Pode ser isso, porque eu concordo contigo, a confiança que o Inter externa de que vai trazer um grande nome, ela é muito grande. E aquilo que eu falei outra vez aqui no programa, a perspectiva que o próprio William Thomas deu na entrevista que concedeu à Rádio Bandeirantes, ela eleva a expectativa do torcedor colorado. E a partir do momento que ele faz isso, a frustração também é proporcional a esse tamanho. Pergunto, e eu não sei a resposta, ou pelo menos a minha resposta, mas eu queria que a bancada respondesse. Vamos perguntar para ela, então. É preferível... É que depende... Tá te sacaneando. Não. Chegou ontem aqui no programa. Se puder dar um close na bancada aqui, ó. Mas tá com... Cara, tem que trazer um tesourão de cortar a grama. Bota aqui na bancada aqui, ó. Filma aqui, um pedacinho do dedo. Corta um pedacinho do dedo que é para dar uma enquadrada. Porque esses dias ele veio e falou assim, eu vou bancar o César Dias. Eu falei, não é assim. Pra tu bancar o César Dias, tu tem que agregar um pouco de estrada aí nesse corpo. Vai lá, JB. Mas o Ribeiro Neto, que é nosso chefe, fez uma reunião comigo e pediu para eu não mais falar mal dos coleguinhas. E tu não consegue. E por isso eu não estou fazendo mais. Não, nunca mais falei mal de ninguém aqui. Nunca mais quarentena, não falei nada. É só o contrário. Eu só recebo... Cara, como disse Abel Braga uma vez, a frase que eu adorei, ele disse assim, meu peito é rocha, bate e volta. Linda frase. Boa mesmo. Tá? Mas assim, vamos lá. Pergunto, o que é melhor? Contratar um extra-classe, reconhecidamente extra-classe, estilo Soares, e ter que adaptar o teu time para jogar para ele, porque o Soares disse que não vai dar pique de 50 metros, e é lógico, ou contratar um jogador que não é tão bom, estilo Caio Jorge, mas que encaixa tipo numa luva no teu time. Vocês viram que nas entrelinhas ele dá uma cutucada no Soares? Como diz o Baldasso, é o urubu contábil. Ele não consegue aceitar a contratação de um jogador que custa 2,5 milhões. Ele não consegue aceitar. Não, tem que esperar para ver. Não dá para ser definitivo. Ele e o Vaguinha estão irmanados, abraçados nessa tese. Então, no meio para perguntar um negócio do Inter, ele cita o Soares, que não vai dar pique de 50 metros. Ele não precisa dar pique de 50 metros. Sabe por quê? Porque ele resolve em 2. Então, se ele resolve em 2, não precisa dar pique. Mas a minha dúvida... Tu está sendo injusto comigo. Eu só estou colocando o seguinte, o Tiger acabou de dar uma informação que o Inter quer um jogador com perfil, de que corra longas distâncias, um cara que seja desse perfil. Não é o Soares. O Mano Menezes claramente deixa nítido na entrelinha que, tipo, se a gente colocar o Soares lá, eu vou ter que mudar todo o time e o Inter não quis mudar o time pro Soares. Atenção. Marcos Braz acabou de ligar na nossa figura para o presidente Barcelos e oferecer o Pedro. Aí não dá. Aí não vão contratar o Pedro porque não é o estilo que o Inter quer. Tá, mas aí... O Pedro não é o estilo que o Inter quer. Mas aí, essa é a não pergunta pega que o eu te Pedro. faço. Não é do estilo. Tá, não, essa é a pergunta que eu te faço. É isso que eu tô te respondendo assim. Muda ou não? Tô te respondendo assim. Cara, o extra-classe, o Luizito Soares, não existe modelo de time para adaptar o Luizito Soares. Tá bom. Ele é gênio, ele é craque. Então, eu só perguntei. Só que assim, não tem um Luizito Soares em cada esquina do futebol mundial. Mas é que tem um detalhe que ajuda o JB. O Pedro Raul era um jogador livre no mercado para contratar, para buscar para contratar. O Inter disse que não queria contratar o Pedro Raul porque ele não se encaixava nas características que o time do Mano Menezes tentava moldar.
Aí eu vejo aqui, tá aqui embaixo, aqui no GC, ó. Aqui, ó. Lucas Alário. Não faz nenhum sentido pra mim. Exatamente. Um jogador que não tem a característica que o Mano gosta. Pra que o Inter quer? O Inter quer o Alário, né? A gente acha que o Inter quer. Não. Tiger tem informação que tá na A lista. formação tá na lista. Tá na lista. Tá. Ô, Baldasso, responde a pergunta do JBzinho aí, pra ele não ficar magoado contigo. Primeiro que eu não entendi muito bem a pergunta dele, eu não sei que tipo de relação ele estabeleceu na cabeça dele. O Grêmio não joga em função do Soares. O Grêmio tem no Soares um jogador que é 25 vezes melhor que qualquer outro jogador. Por isso que ele aparece mais. O Renato não está moldando um time para jogar em função do Soares. Não precisa isso. O Soares só relatou uma limitação que o tempo lhe deu em relação a longos tiros. Isso aí faz parte do futebol. O Soares não é o tipo de jogador que tu tenha que adaptar o time para jogar em função dele. Vou te dizer um jogador que é assim, o Pedro Raul, que foi pro Vasco da Gama. Esse tu tem que ter um modelo de jogo para jogar em função dele. O Soares não é assim mesmo com as limitações que ele estabeleceu durante a carreira com o passar do tempo, pô. Muito bem, vamos adiante com o programa. Daqui a pouco a gente fala mais de negócios do Inter. Igor Jank, vamos colocar o Renato para falar aí. Porque o Renato fala sobre as brigas existentes, Meneghetti, na equipe titular do Grêmio. Algumas posições elas ainda não estão definidas e por isso o Renato colocou no início da temporada um período de testes. E agora ele fala se esse período de testes ele acabou ou ainda está acontecendo algumas definições na cabeça de Renato Portaluppi. Vai depender muito dos próprios jogadores, porque eu ainda converso com o outro, ainda eles falam, estou cansado, final do jogo estou cansando, devido à pré-temporada que foi muito boa em todos os sentidos. Segundo tempo a minha perna está pesada, muitas vezes eu tenho conversado com o grupo do treino, que tiver com a perna pesada, sentindo alguma coisa para falar, durante jogos também, então fica impossível eu colocar sempre o mesmo time justamente por isso, porque daqui a pouco eu vou perder um jogador por uma lesão. Então, se eu tenho um grupo, se eu confio em todos os jogadores têm que mostrar também por que vieram. Os jogadores que estão aqui também têm que provar por que estão no grupo do Grêmio, por que estão recebendo oportunidade, para vocês da imprensa e o próprio torcedor observar. Daqui a pouco você vai falar daqui 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, não sei. Mas daqui a pouco, na minha cabeça, eu tenho dúvida em 2, 3 posições. Nas outras posições não tenho dúvida alguma. Tu acha que é isso mesmo? Que o Renato já tem o time dele na cabeça e vai esperar o momento certo para dar sequência a esse grupo? Eu acho que ele tem uma base, viu, Meneghetti? Uma base bem sólida do time para a temporada. Para mim, faltam 2 definições, tendo em vista tudo que o Renato está propondo para a gente aí. Os 2 volantes, e para mim é quem vai jogar com o PP e quem vai jogar aberto na direita, né? Que é a função de Campas foi aproveitado, já passou ali o Galdino também, né? Jogadores que têm essa característica. Mas o Cristaldo está chegando agora, ele tem essa possibilidade de ser um centralizador, né? O cara que arma as jogadas, daqui a pouco o Bitelo que não pode sair do time e ir para a direita. Daqui a pouco sai a lista dos relacionados e eu acho até que essa é a grande dúvida. E aí eu ouso dizer, Meneghetti, que talvez contra o Esportivo amanhã, 8 horas, na Montanha dos Vinhedos, nós tenhamos muito perto daquilo que o Renato pretende colocar daqui para frente, que é a dupla de volantes titular e esse cara aberto pela direita. Porque se ele realizar o teste, por exemplo, do Bitelo aberto pela direita, o Cristaldo centralizado e a dupla PP e Carbajo, eu acho que aí ele tem o primeiro time titular dele formado. Aí ele coloca em campo, testa 1, 2 rodadas, essa contra o Esportivo e depois contra o Aimoré, e aí ele dá um andamento para ver se acertou ou errou, pelo menos nesse início. Fala, Baldasso. Gente, o Renato está colocando o PP e o Carbajo para provar para ele mesmo que não dá, porque ele gostaria que desse. E eu acho que ele vai continuar fazendo isso, sabendo que vai acabar chegando à conclusão de que o Vija Sante tem que jogar. Isso é uma questão de tempo, gente. Olha, posso estar muito enganado, mas eu não vejo nada diferente disso. O Renato montou na cabeça dele uma ilusão de que com PP e Carbajo abrindo meio campo, ele vai ter consistência para chegada e também de marcação. Não vai ter. Não vai ter. E na ponta direita o Renato tem um problemaço. Eu acho um desperdício o Bitelo na ponta direita. Acho um desperdício. Mas não sei se não vai acabar sendo isso mesmo. Tá, mas olha só, Baldasso, tu pode estar certo conceitualmente e na tua ideia. Mas eu acho que, e eu entendo o Renato. Porque de todos os volantes que ele tem para colocar, nessas 2 funções do meio campo, que ele joga com 2 volantes, ele está colocando os melhores. O Carbajo e o PP, na minha opinião, são os melhores. Eu não sou encantado com o Vija Sante, como boa parte da mídia e uma grande parte da torcida do Grêmio. Eu não acho o Vija Sante um jogador desprezível, não. Acho que ele é um jogador útil, acho que é um jogador bacana para que se tenha no grupo. Talvez um jogo forte de campeonato brasileiro, o Renato até possa jogar com os 3. Pega o Flamengo no Rio de Janeiro, o Grêmio está numa situação boa na tabela, Vija Sante,
Carbacho pela direita, PP pela esquerda. Poderá, inclusive, funcionar. Então, eu não acho desprezível. Eu só não tenho esse encantamento, né, que o Villasanti na Série B, que foi magnífico, exuberante. Não, eu acho que ele tem muitas limitações do meio para frente. Então, eu respaldo e aprovo a tentativa do Renato de montar o time com esses dois jogadores, com o Carbacho e com o PP. Mas, ô Meneghetti, a questão do Villasanti não é a qualidade técnica e ele tem as suas limitações, a questão é a característica, Meneghetti. É a característica. Tá certo, o Villasanti, ou tu coloca o Villasanti ali para abrir o meio campo, para ter uma consistência defensiva, ou tu coloca o Thiago Santos, que tu não vai colocar. É pela característica, Meneghetti. Não, mas eu acho que ele tem que testar agora. É que eu sou favorável, vocês já me conhecem, e boa parte dos telespectadores, a que os melhores estejam em campo. E aí um bom treinador, como o Renato vai saber organizar e ordenar isso. Eu prefiro o meio campo do Grêmio com o Carbacho e o PP. Talvez não dê certo, mas a hora de testar é que eu acho que é agora no Campeonato Gaúcho. Talvez o Renato só não queira provar para ele, o Baldasso fala, né? Talvez queira provar para ele que não vai funcionar. Talvez ele queira provar para quem quer o Villasanti fora do time do Grêmio. Talvez a prova do Renato seja, ó, vou botar então quem vocês querem aí, o PP e o Carbacho, vou provar para vocês. Quer esses dois no meio campo? Acho que não. E eu vou te dizer, tu falou aí Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu te dato aqui, 4 de março. Villasanti, Carbacho e PP e o Cristal do Espera. 4 de março. No Grenal. 4 de março. E não vai esperar mais do que isso, não vai entrar num Grenal, por mais que seja na arena, seja em casa, com dois jogadores que não têm como principal característica, o Baldasso cita muito bem, a marcação. O Villasanti é titular do Grêmio. Tá, Igor, vamos falar de Vitão? O Vitão, Meneghetti, que o Internacional tem algumas ideias sobre como investir na compra desse jogador. Na saída de campo, ou melhor, na saída da zona mista, depois da goleada contra a equipe do São Luís, o Vitão ele deu uma entrevista que foi um pouco preocupante. Ele falou ao Pedro Oliveira, repórter da Rádio Bandeirantes, que a gente sabe que a situação para minha permanência é meio complicada, mas o meu desejo é ficar. E isso, Meneghetti, é completamente diferente do relato que a gente tem das pessoas da direção do Internacional, que demonstram um grande otimismo quanto à possibilidade de manter o jogador aqui em Porto Alegre. O Inter, primeiro, aguarda a resolução da FIFA, que pode ampliar ou não a normativa que permite que o Vitão suspenda o contrato dele com o Shakhtar Donetsk e venha jogar no Internacional. A tendência é que não estenda, mas o Inter aguarda isso para fazer qualquer movimento. Depois dessa definição, o Inter deverá fazer um movimento de compra e, inclusive, pode ter o auxílio de investidores. Está agora tentando arrancar do Shakhtar quanto o clube ucraniano quer. O Inter não pode se permitir correr risco de perder o Vitão no meio do ano. Alguém falou antes aí sobre a tranquilidade que a direção do Internacional trata o processo de contratações. Eu não sei quanto tempo faz, mas talvez faça uns 15, 20 dias, que o Inter anunciou o seu novo vice-presidente de futebol, o Felipe Becker, que tratou com absoluta tranquilidade a compra do Vitão, a ponto de eu me aliviar. Aliás, em todos os contatos com a direção do Inter, tu ouve coisas do tipo, não, estamos encaminhando, vamos comprar. O fato é, surgiu uma informação faz uma semana que o Inter fez uma primeira proposta de 2,5 milhões de euros que o Shakhtar não quis nem sentar para conversar, nem ouvir a proposta. Como é que está isso? De que forma o Inter quer chegar ao valor necessário, sei lá, 4 milhões e meio, para comprar pelo menos parte do Vitão? Sabe qual é o problema? As pessoas se abraçam na ideia, não, mas tem tempo, ele tem contrato até junho. Não tem tempo, isso era para ter sido resolvido no ano passado. O Vitão já está jogando, como é que fica a cabeça do jogador sabendo que está pendurado num contrato que está acabando daqui 2, 3 meses? Como é que fica a cabeça do jogador? Eu preciso do Vitão focado aqui. Essa situação já era para estar resolvida. Essa tranquilidade que a direção do Inter me apresentou, ela não era verdadeira, porque o Inter ainda não conseguiu. E eu quero saber como vai conseguir. JB. Eu tenho uma informação que ela pode ajudar o Internacional. Dei no meu canal do YouTube lá, o JB Filho Repórter, dá uma ajudinha lá, porque estamos precisando. Janeiro normalmente cai um pouquinho as visualizações, então vai lá no YouTube. Com o Soares, tu, né? Com o Soares, tu forrou o bolso, né? Soares forrou o bolso, né? Os caras na praia lá, aqueles que estavam em plenas faculdades mentais, né? Isso. Sem nenhum problema, os caras da praia que nos encontraram lá começaram a gritar Soares, xingando, não sei o que. Eu falei, o Soares pagou metade da minha casa. Mas enfim, janeiro dá uma baixadinha, então vai lá. Mas eu coloquei uma informação que é o seguinte. Lembra que no ano passado o Inter estava negociando com o Shakhtar e recebeu uma informação de bastidor
de que a FIFA iria prorrogar a normativa, desculpa, eu nem gosto de usar esse termo, mas esse zoom, essa primeira conversa está acontecendo agora. A FIFA está dando indícios de que vai estender a normativa por mais um ano. Peraí, a normativa vai até junho deste ano. Seria até metade do ano de 24. Isso. Porque não vamos lá. Vamos ser assim categórico agora, tá? A guerra acaba hoje. Estamos em 1º de janeiro. Tu achas que os caras sairiam do nada disputar um campeonato? Não. Tu acha que teria segurança ou teria tranquilidade para os caras, para a FIFA dizer assim para os jogadores, vocês são obrigados a voltar para uma zona que a qualquer momento poderia virar um conflito? Então, há um debate na FIFA sobre esse assunto. Eu não estou dizendo que está fechada a situação, mas já há uma situação muito forte de dizer, olha, a FIFA pode estender a normativa. Tá, e o contrato dele lá com o Shakhtar vai até quando? Até final de 24. Então, sim. Final ou meio de 24, eu vou ver aqui. Se fosse, vamos pensar num cenário de até o final de 24. Se a FIFA estendesse a normativa por mais um ano, ele teria só mais um semestre para cumprir lá e depois estaria liberado. O TT é assim. TT é assim, o contrato dele acaba no final desse ano, ele foi emprestado para o Leicester e tem essa possibilidade. A informação do JB é maravilhosa, mas eu acho que o Inter não pode ficar dependendo... Não, ela não é tão maravilhosa, né? Que nós todos estamos torcendo para que a guerra acabe claro. ontem, né? Futebolisticamente falando da possibilidade de metade de 24. Ampliar. Agora, o Inter não pode ficar dependente sempre da normativa, né? E eu sei que foi debate por muitas das vezes, Wanderson ou Vitão, se tivesse que investir, qual deles você investiria? Na época eu sempre pensei no Wanderson, mas tendo em vista algumas perspectivas, eu acho que o Inter, agora não tem como voltar atrás porque o Wanderson já foi comprado, mas o Inter não pode perder o Vitão. Até porque eu entendo, primeiro, que ele é um titular absoluto do Internacional e segundo, que ele é o principal ativo de futuro que o Inter pode colocar no mercado. O Vitão vai ser titular do Internacional, de novo deve ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro na sua posição, tem ótimas perspectivas de futuro na carreira. Então, assim, se o presidente Alessandro Barcelos estiver assistindo o programa nesse momento e tiver que tomar uma decisão, eu vou gastar um dinheiro, não vou contratar ninguém, mas eu vou manter o Vitão. Presidente, pelo menos o meu apoio o senhor tem. O Inter tem um ótimo contato, uma pessoa que eu conheço, não vou dar o nome aqui, mas eu sei que é um cara monstruoso na sua profissão e que tem boas ligações com a FIFA e isso ajuda nessa situação para ter informações de bastidores, mas o Vitão falou que estava complicado, Baldasso, porque o Vitão tem acesso àquela informação que nós trouxemos aqui há algum tempo, que o Inter fala com o Shakhtar e o Shakhtar não dá valor. E é por isso que ele diz que está complicado. O Shakhtar diz, não, beleza, porque o Shakhtar está chateado com o Inter e com todos os clubes que usaram a normativa. Na verdade, eles não dão valores para o Internacional. O Inter só vai pagar o pato do fator da normativa, né? Tá, agora, mais um destaque da Central Band do Esporte. O Costa Meneghetti, o filho de Fernandão, renovou o contrato até o final de 2024. O contrato dele ia até hoje, se encerraria hoje, mas o Inter optou pela renovação por mais uma temporada e por mais 2 temporadas, praticamente, né? O Enzo, ele foi reserva durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, até fez gol no jogo da eliminação colorada contra o SKA. Ele fez o gol de empate que levou a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, o Internacional foi eliminado e a expectativa é que agora o Enzo tenha oportunidades também no time principal depois de fazer o seu último ano como sub-20. Enzo, contrato renovado até o fim de 2024. Vai ao intervalo. Na live do YouTube, o comando é do Tiger Junk. Bora nessa então, intervalo do YouTube. A gente tem 18 mil pessoas nos assistindo aqui. Muito obrigado para todo mundo. Vamos nessa. Yuri Alberto, Borré, Di Maria, Caio Jorge, Benedetto, tragam as taças. É o Eberton. Di Maria desembarca quando? Calma, gente, calma. Que isso? Tá, Igor, informações do Lucas Leiva? Ainda não, cara. Vai demorar para o Lucas Leiva ter algum tipo de novidade em relação ao seu estado de saúde. A gente pede para que ele... A gente espera, né, que ele tenha a sua recuperação. Reuter Furtado. Tá, Igor, se não tivesse vale-refeição, tu pediria demissão? Eu não tenho vale-refeição, cara. Não tenho o VR aqui. A gente tem o restaurante da Band, que a gente come ali com descontinho e tal. É muito bom, é muito uma mão na roda. Mas o VR nós não temos, não.
Gostaria de ter um VR. Eu usaria bastante. Tiger, tem torcido pro Inter agora? Bastante, sempre torço pro Inter. Bastante. Gabriel Pacheco diz que Camacuã é Chester. Não, Camacuã é Frankfurt, tá, Gabriel? Menos. Tiger, tu ainda está performando na Band? Uma boa pergunta, cara. Acho que a minha performidade ela pode estar em debate. Qual o cardápio de hoje, Tiger? Hoje tem um franguinho à milanesa, né? Hoje tem um franguinho à milanesa. Bom franguinho à milanesa. Acabou? Feitou. Fecha, Tiger, com a última notícia que é sobre Mikael. Mikael não treinou hoje, Meneghetti. E hoje existe uma reunião entre a direção do Internacional e o empresário do jogador. Tendência de rescisão contratual entre as partes. Uma baita notícia. Vamos ver o resultado final da nossa enquete interativa na live do YouTube. Hoje perguntando sobre reforço para o ataque gremista. Pensando na temporada completa, o que o Grêmio precisa fazer? Contratar Michael. Tá difícil, hein? 57%. Contratar um outro jogador, 26%. Deixa como está, Ferreirinha dá conta do recado, 17%. Recebi aqui uma confirmação via Caio Jorge. A chance desse negócio acontecer, dele voltar para o Brasil hoje é 0. Não passa de um sonho do Inter. Tá naquela linha lá então. Mota, tudo bem? Boa tarde, Alexandre Mota. O que temos de destaque hoje? Boa tarde, Meneghetti. Hoje o que não faltam são notícias. Entre elas, uma tragédia que aconteceu em Sapucaia do Sul, na BR-116, onde 2 homens que ocupavam uma moto, eles atropelaram um cão, a moto ficou desgovernada.